Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai começar a discutir, a trabalhar o chamado mercantilismo ou pré-capitalismo e também o absolutismo. Vamos falar um pouco dos teóricos do absolutismo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse esforço aí, vamos continuar com os nossos estudos, né? O mercantilismo ou pré-capitalismo vai ser um novo modo de produção, um novo sistema econômico que vai vigorar na Europa durante a Idade Moderna, né? Tendo em vista que o feudalismo, um modo de produção que predominou, né, na Idade Média, ele não vai mais encontrar o terreno, né, necessário, o espaço necessário para se estabelecer. Então, consequentemente, nós temos aqui um novo modelo econômico de organização do sistema produtivo, tá? Como a gente viu, o renascimento comercial, depois a expansão comercial europeia no Mediterrâneo, gradativamente o comércio ele vai substituindo a agricultura como principal atividade econômica. Isso é um fato, né? Então a economia mercantil ela vai predominar durante a Idade Moderna. Então, a agricultura deixa de ser a atividade econômica predominante, ela continua sendo, sim, uma atividade econômica importante, mas o comércio e a produção de mercadorias, né, o artesanato, a manufatura e a comercialização de mercadorias passa a ser a atividade econômica mais importante que vai sustentar as economias das nações, tá? O mercantilismo, como sistema econômico, ele possui uma série de características, de procedimentos, né, de ação, e a gente vai ver cada uma delas. Primeiro, a questão do metalismo. O que é isso, metalismo? A gente vai observar durante toda a Idade Moderna que as nações europeias, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, vão fazer um esforço enorme para acumular, né, nos seus respectivos tesouros, uma grande quantidade de metais preciosos, ouro e prata, né? É o famoso acúmulo primitivo de capital, né, que o Marx fala em algumas das suas obras. Então, qual que era o objetivo? Nesse período do mercantilismo, ter uma grande reserva de metais preciosos significava ter riqueza, né? Então, você vai observar que os estados absolutistas europeus, eles vão criar uma série de políticas, né, para conseguir manter a arrecadação estatal e o acúmulo de metais preciosos. E aí isso já liga a próxima característica do mercantilismo que nós vamos trabalhar, que é a intervenção do Estado na economia. O Estado absolutista ele vai criar inúmeros mecanismos, né, de intervenção do Estado na economia. Então a liberdade de mercado ela não existia, o mercado estava condicionado à vontade do rei, né? Vou te dar um exemplo de como esses mecanismos de intervenção do Estado na economia funcionavam. A ideia de balança comercial favorável, né? E protecionismo também, né? Todas as nações europeias faziam um esforço para comercializar o máximo possível e comprar o mínimo possível para gerar um déficit positivo na balança, no saldo comercial. E para isso, para dificultar a entrada de mercadorias de outros países, você cria as barreiras alfandegárias, né? Cobrança de impostos sobre produtos importados para tornar os produtos produzidos localmente mais competitivos. Isso é uma intervenção do Estado direta na economia, né? O colonialismo, as nações europeias elas vão investir pesado na montagem de grandes impérios coloniais. Nós vamos falar aí, né, dentro desse capítulo ainda, da colonização espanhola, da colonização francesa na América, né? Mas de uma forma geral, o objetivo desses impérios coloniais era justamente controlar áreas fornecedoras de gêneros tropicais com alto valor de mercado da Europa, como tabaco, como algodão, como açúcar, né? E também áreas produtoras de metais preciosos. O Brasil, as colônias espanholas vão se destacar bastante na produção desses metais preciosos. E essa exploração econômica entre metrópole, né, e colônia, ela se estabelece de que maneira? Com qual dinâmica? Através do nosso glorioso, famoso
pacto colonial, aonde, né, a colônia só pode comercializar com a metrópole, compra da metrópole produtos manufaturados com valor muito acima do valor de mercado e vende para a metrópole, né, matérias-primas, gêneros tropicais com um valor abaixo de mercado, gerando ali uma relação de dependência e de exploração econômica, além da cobrança extenuante, gigante de impostos sobre a colônia. Bom, outra característica é como a gente falou, além do balanço comercial favorável, do protecionismo, do colonialismo, os monopólios. E aí aqui entra, né, o benefício dado à burguesia, que vai apoiar, né, o mercantilismo no início. O que é o monopólio? É quando o governo entrega, né, no caso aqui os reis absolutistas, entregavam grandes setores da economia de um país para o controle de uma pessoa ou de um grupo. Então suponhamos que eu sou o rei do reino de Portugal e entrego ao João de Deus o controle. João de Deus não, né? Esse nome foi horrível, né? Esquece. O fulano, né? O monopólio sobre o comércio de sal no reino de Portugal. Todos os portugueses vão ser obrigados a comprar sal desse sujeito. Independentemente... mas professor, mas se uma outra pessoa começar, ele está fora da lei, ele vai ser punido, né, de acordo com a legislação de cada nação. Então o monopólio ele foi no início muito aproveitado pela burguesia. O problema é que a burguesia começou a perceber que com o passar do tempo que os monopólios, o protecionismo, né, essas intervenções do Estado absolutista na economia, ela prejudicava o desenvolvimento da economia, né? A livre concorrência, o livre mercado, e aí a burguesia que, né, morria de amores pelo absolutismo e pelo mercantilismo começa a virar as costas para essas estruturas. É aquele negócio que eu sempre falo, né? Fome bateu a porta, o amor pula a janela, né, galera? Bom, então inicialmente a burguesia apoia, né, o mercantilismo, se aproveita desses dispositivos, garante lucro, né, explorando esses monopólios, mas com o passar do tempo ela vai perceber que é um negócio que não poderia ser mais lucrativo. E, na verdade, esses monopólios, esse apoio econômico que o Estado absolutista dá à burguesia é a paga, né? A contrapartida, porque a burguesia financiou a formação dos Estados nacionais, a formação dos exércitos nacionais. Eu expliquei isso para vocês em um vídeo anterior. Então você tinha um casamento próspero ali, né? Que vai começar a sofrer um processo de disputa interna até um doloroso divórcio que acontece lá com a Revolução Francesa, onde nós temos o estabelecimento de um novo modelo de sociedade, um novo modelo econômico, um novo modelo de Estado, enfim, um modelo que nós temos hoje que a gente chama de capitalismo, né? Além disso, né, a falta de liberdade, além da falta de liberdade de disputas econômicas, livre mercado, você tinha aí o custo desse Estado absolutista. Esses caras bancavam, né, a corte, que era caríssima. Tá? Você tem cortes europeias ali, como a corte francesa, a corte de Versalhes, que consumiam vultuosos recursos do Estado, né? E recursos esses que eram bancados pelos impostos pagos pelo terceiro Estado, né? Então, a burguesia, a gente rala aqui, a gente trabalha, paga os impostos e os caras vivem num bem bom, né? Não trabalham, não produzem nada. Então, é um modelo também, essa questão do luxo das cortes europeias também se torna um problema. Eu vou indicar para vocês, inclusive eu acho que eu passei para vocês no segundo ano, um trecho desse filme, ou prometi passar, não deu certo, mas eu acho que eu passei para vocês. O filme Maria Antonieta, né? Que retrata o dia a dia ali, o cotidiano da corte de Versalhes, na França, né, no governo Luís XVI, já no declínio do absolutismo, mas você vai ter uma ideia de quanto luxuoso era, né, a vida dentro das cortes europeias. Beleza? Eu coloquei esse esquema aqui para você entender como se dá essa simbiose, né, entre mercantilismo e Estado absolutista. Um depende do outro para sobreviver. O Estado absolutista, com uma mão, ele sustenta a nobreza, né, e recebe da nobreza o apoio burocrático e político necessário para se perpetuar no poder.
com a outra mão ele apoia os negócios da burguesia através dos monopólios, né, através das vantagens econômicas. Essa estrutura é sustentada pelo mercantilismo, né, que tem como objetivo o metalismo, o acúmulo, né, de metais preciosos. Quanto mais metal precioso, mais o poder real se fortalece. E quais são os meios para que esse objetivo seja alcançado? O protecionismo, o colonialismo, balança comercial favorável, a pirataria. Eu vou abrir um parêntese aqui e vou falar para vocês. A pirataria da chamada Idade Moderna, não a pirataria que nós temos hoje de DVD pirata, né? De programas de computador pirata, nada disso. A pirataria aqui do pirata, de tapa-olho, aquele negócio todo, né? Como algumas nações, no caso da Inglaterra e da França especificamente, não tiveram inicialmente acesso às ricas colônias da América, esses países eles incentivaram o ataque, né? Piratas, os chamados corsários, recebiam autorização tanto do reino da Inglaterra como da França para atacar os navios portugueses e ingleses, saquear, principalmente os navios espanhóis, perdão, né? Para saquear as cargas de metais preciosos e de produtos valiosos que iam em direção à Europa, né? Por exemplo, nós tivemos a atuação de corsários franceses na costa do Brasil atacando feitorias de pau-brasil. No Caribe, principalmente os piratas ingleses atacando os navios espanhóis. O Jack Sparrow, né? Piratas do Caribe, a história, né, que inspirou essa série de filmes maravilhosa, ela tem um quê de verdade, que é justamente a pirataria, que é uma prática comum, né, nesse período. Hoje em dia ainda existe pirataria, né? O chifre da África, a região ali da Somália, é a região mais perigosa, né, de pirataria. Hoje os piratas eles sequestram os navios e exigem o pagamento das suas tripulações. E tem um filme muito bacana que mostra isso, é o filme Capitão Phillips, estrelado pelo Tom Hanks, que é uma história baseada numa história real que aconteceu, né? Eu recomendo para vocês assistirem, que dá uma dimensão do como a pirataria naval, né, ainda é praticada hoje, atualmente, né? Estamos falando aí de século 21. Tudo bem, pessoal? Eu vou encerrar esse vídeo aqui de mercantilismo. Vou fazer mais outro vídeo aqui para a gente poder discutir o absolutismo. Tudo bem? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.